começou. Ok, agora já está gravando. Bem-vindo a todos e vamos prosseguir, né, a apresentação. O único grupo que ficou faltando é sobre potencial de ação. Então, podem ficar à vontade para começar a apresentação. Tá certo. Como eu tinha dito antes, boa tarde, professor, e boa tarde, turma. Boa tarde. Antes da gente falar do potencial de ação em si, a gente precisa entender como a célula ela está antes de iniciar o potencial de ação. Quando a célula não está transmitindo nenhum impulso, ela se encontra em seu potencial de repouso, também conhecido como potencial da membrana. Esse potencial ele é marcado por uma eletronegatividade no meio intracelular, enquanto no meio extracelular está positivo. Essa variação ela vai formar o DDP, que é a diferença de potencial elétrico que existe quando a célula está em repouso. E é importante a gente também falar sobre as concentrações de íons essenciais, ou seja, o potássio, ele é um íon que ele predomina mais no meio intracelular, enquanto o sódio predomina mais no meio extracelular. Bom, pessoal, boa tarde, professor. Então, sobre a questão do Boa gradiente tarde, de concentração, sobre o gradiente de concentração e o gradiente elétrico. O gradiente de concentração, como o próprio nome já diz, ele vai agir ali pela diferença de concentração. Ou seja, ali os íons eles vão fazer um certo movimento do local mais concentrado para o local menos concentrado. Já o gradiente elétrico, ele vai ter ali como fundamental, um ponto fundamental específico, a sua variação da sua negatividade. E nesse gradiente elétrico, os seus íons eles vão fazer agora outro movimento, diferente, obviamente, do gradiente de concentração. No caso aqui, o movimento aí dos íons vai ser do local mais positivo para o local mais negativo. Diante disso, a gente vai falar mais na frente, enfim, várias vezes, sobre as características da membrana celular, onde dentro, no local intracelular, vai ter ali uma carga mais negativa, e na parte extracelular vai ter uma carga ali mais positiva. Também é importante a gente saber quem é que mantém o potencial de repouso, que no caso é a bomba de sódio e potássio. Ela vai transportar 3 íons de sódio para cada 2 de potássio. Como a quantidade de íons de potássio que sai da célula, como a gente sabe por transporte passivo, é superior à quantidade de íons de sódio que entram, vai criar uma diferença das cargas positivas dentro da célula em relação ao exterior. No potencial de repouso, o íon que vai possuir a maior influência é o potássio, porque ele possui uma alta permeabilidade pelos canais de vazamento, que vão permitir sua livre movimentação entre o meio intra e extracelular. É importante a gente saber que essa movimentação ela tem uma razão. Existe um gradiente de concentração e um gradiente elétrico. O gradiente de concentração é aquele que vai determinar a difusão passiva dos íons. E no caso do potencial de repouso, ele vai estimular o efluxo, ou seja, a saída do potássio em direção ao meio extracelular. O gradiente elétrico, ele vai poder facilitar ou dificultar a difusão. Como ocorre no potencial de repouso, ele vai promover uma força contrária ao gradiente de concentração, porque o potássio ele está saindo, né, pelo gradiente de concentração, e o meio intracelular ele vai se tornando cada vez mais negativo. Então, o gradiente elétrico ele vai impedir a saída do potássio, que é uma carga positiva. Bom, sobre o potencial de ação. O que é esse potencial de ação? Ele vai ter ali, como a sua célula vai ter uma certa capacidade, que vai ser obviamente específica, elas vão conduzir ali uma para as outras, tanto sinais elétricos, quanto também informações. Esse processo de condução, de tanto de sinais elétricos, quanto de informações uma para as outras, vai ser ali um papel crucial, importantíssimo para a sobrevivência das mesmas, certo? E daí, antes de eu adentrar aqui, como é que ocorre esse potencial de ação, é muito importante também falar uma característica específica do potencial de ação também, que assim como o potencial de repouso, ele também vai apresentar ali um íon que vai dominar, que no caso aqui vai ser o próprio sódio. Mas aí como é que ocorre esse potencial de ação? Ele vai ocorrer quando ocorre um estímulo suficiente ali para atingir um certo limiar da sua estabilidade, e vai ser dessa forma que vai gerar a despolarização da membrana e logo em seguida uma propagação do impulso nervoso. E daí, para que possa ocorrer todo esse processo aí do potencial de ação, em seus diversos pontos específicos,
ele vai passar por 3 fases, 3 etapas, aliás, que vai ser ali a despolarização, a repolarização e o repouso. Dentro dessa fase, dessa etapa do repouso, vai também ter um processo que vai acontecer, que vai ser o processo de hiperpolarização, que mais na frente a gente também vai estar especificando e explicando. Enfim, e daí como é essa primeira etapa aí desse potencial de ação, para que ele possa ocorrer? No caso agora aqui vai ser a despolarização. A despolarização, como havia falado, vai ser a primeira etapa, e antes de eu especificar como é que ocorre todo esse processo, no seu resumo geral, a despolarização ela vai ser aquela troca de cargas. Ou seja, o que antes era positivo, tinha carga positiva, vai passar a ser agora carga negativa e vice-versa, certo? Mas como é que vai ocorrer essa troca de cargas do meio intracelular e do meio extracelular? Na fase inicial, ou seja, antes que tivesse ocorrido ali a despolarização, antes que dê início ali ao potencial de ação, aquela membrana celular vai estar no seu estado inicial, seu estado de repouso. E daí como é que vai estar? Vai ter uma certa permeabilidade que vai estar ali voltada especificamente para o potássio, que vai ter uma maior permeabilidade de entrar, por isso que dentro tem a maior concentração de potássio, tornando-se dentro mais negativo. Quando começa a ocorrer esse processo de despolarização, vai ocorrer agora o contrário. Esse aumento, essa permeabilidade que era voltada para o potássio, agora vai se dar agora para o íon sódio. Ou seja, vai ter uma maior permeabilidade, um significativo aumento da permeabilidade para o sódio na membrana celular, vai entrar muito sódio ali dentro daquela célula, e daí vai ficar com maior quantidade em comparação com a quantidade de potássio. Vai fazer com que aquele meio intracelular passe a ser agora positivo, enquanto o meio extracelular, que agora vai ter a maior quantidade de potássio, não mais de sódio, passa a ser agora negativo. Então dá para perceber que trocou, em comparação com o estado inicial daquela membrana celular, tanto do seu meio intra quanto do seu meio extracelular, certo? E daí um exemplo que a gente tem é quando a célula é excitada, ou seja, o próprio neurônio, ele vai receber ali um certo estímulo nervoso do tipo linear ou supralinear. E daí sua DDP de repouso ela vai ser elevada até o limitar ali de sua despolarização, até mesmo ultrapassar mesmo. E logo em seguida vai desencadear todo esse processo aí que vai ser o potencial de ação. E daí, como eu havia falado, para que ocorra todo esse potencial de ação, vai passar por essas 3 etapas, que é a despolarização, essa troca de cargas, a adequação do sódio, para que possa ocorrer a troca de cargas, e logo em seguida a repolarização, e depois aí a estado de repouso, que tudo aí também vai especificar mais na frente. Como o Kellyson acabou de falar, depois da despolarização, a gente tem a segunda fase, que é a repolarização. Durante esse período, a permeabilidade na membrana celular aos íons de sódio vão retornar ao normal e, ao mesmo tempo, vai ocorrer um significativo aumento na permeabilidade aos íons de potássio. Isso vai provocar um grande fluxo de íons de potássio de dentro para fora da célula. Em consequência, ao excesso de cargas positivas encontradas no interior da célula e a maior concentração de potássio dentro do que fora. Aí, enquanto isso, os íons de sódio que estavam em grande quantidade no interior da célula vão sendo transportados ativamente para o exterior, pela bomba de sódio e potássio. Tudo isso faz com que o potencial na membrana celular volte a ser negativo, ou seja, mais cargas negativas no interior da célula e mais cargas positivas no exterior. Exatamente. E daí, logo em seguida, nós teremos aí a última etapa desse processo de potencial de ação, que vai ser a etapa do repouso. Ou seja, a etapa do repouso ela vai ser aquele processo de querer trazer ali, querer retornar às condições normais, às condições iniciais daquela membrana celular, dos 2 espaços, dos 2 locais, intra e extracelular. E daí, aliás, especificando mais, que estado inicial é esse, mais especificamente? Vai ser aquele estado antes que tivesse ocorrido aquela despolarização. Como eu já havia explicado, a despolarização vai ser aquela troca de cargas, certo? Então, o estado inicial vai anteceder esse processo de despolarização. E daí, como eu havia falado, vai ser nessa fase, que no caso agora vai tentar voltar ao estado inicial. Qual é o estado inicial? Inclusive, Mirella até já deu uma explicação no caso da repolarização, que vai fazer com que aquele meio que antes era negativo, depois da despolarização ficou positivo, ele volte agora a ser negativo, o que era seu estado inicial, certo? Então, na despolarização, praticamente o repouso vai ser o contrário da despolarização, de certa forma. E quando a despolarização, como havia explicado, vai ter ali agora um adentramento, uma maior permeabilidade para a entrada de sódio, no estado do repouso, quando ele quer voltar ao estado inicial, essa permeabilidade para o sódio vai diminuir, e a permeabilidade agora ali para o potássio, como o Mirella já havia explicado, vai ser agora maior, ou seja, vai voltar a adentrar cada vez mais
potássio, íon potássio, para dentro daquela célula, para o meio intracelular. Mas aí o que é que vai acontecer de diferente do início? No início, como eu já havia explicado, nós já estamos explicando, aliás, dentro é mais negativo porque tinha uma quantidade de potássio, além de potássio também outras proteínas que carregam ali a carga negativamente, e tinha uma certa quantidade em equilíbrio, enquanto fora tinha maior quantidade de íon sódio, deixando mais positivo. Só que todo esse processo, quando chega na parte do repouso, que tem essa maior permeabilidade para o potássio entrar, para voltar à forma inicial, vai adentrar muito potássio, então vai ter um grande aumento de potássio. E daí esse processo vai ser chamado de repolarização, ou seja, a entrada de um excesso maior de potássio, fazendo com que dentro, nesse momento, nesse ponto específico, fique muito mais negativa do que o normal, que era do início. E daí, como a gente sabemos, tudo que é com excesso no nosso organismo não é tão benéfico assim. Mas aí o que vai acontecer? Vai ficar por isso mesmo? Óbvio que não. É nesse momento que vai entrar aí o auxílio da bomba de sódio e potássio, que vai ter como principal função essa forma desse equilíbrio. Ela vai dar esse excesso desse potássio que adentrou muito ali dentro da célula, para que pudesse voltar aí do seu estado inicial. E aí, de certa forma, ocorreu uma certa regulamentação, uma regulação, aliás. E nós temos um exemplo, certo? Para finalizar. E esse exemplo, obviamente, como é um exemplo, obviamente, de potencial de ação, ele vai trazer aí suas 3 etapas. Então, eu vou repetir, é bom aí que vocês já relembram cada vez mais o que a gente já havíamos falado. Por exemplo. Show. E daí, como é que acontece? Eu achava que a galera não tinha colocado. E daí, esse exemplo vai ser na transmissão do impulso nervoso. E daí vai ocorrer ali por meio de uma onda de mudança de polarização da membrana do axônio. E, como havia falado, no meio extracelular vai ser um local mais positivo, porque vai ter uma maior quantidade ali de sódio e íon sódio, enquanto no meio intracelular vai ter uma maior quantidade ali de potássio, tornando aquela carga interna mais negativa. E daí, após a aplicação ali de um estímulo a qualquer região ali do axônio, a membrana ela vai se tornar assim, mais permeável aos íons sódio, mantidos ali fora da célula. Ou seja, nós já dentro na primeira etapa do potencial de ação, que é a despolarização, que vai ter ali uma permeabilidade maior para a entrada do sódio, ele vai entrar, vai mudar a carga, certo? E daí vai deixar agora o meio que antes era negativo, vai ficar agora positivo, e o meio extracelular que era positivo vai ficar agora negativo, certo? E daí, para que possa ocorrer uma volta para o início, vai ocorrer um processo que irei lá explicado, que é de repolarização, e logo depois a última etapa, que é a de repouso, que eu já havia explicado também, que vai ocorrer dessa seguinte forma, vai haver, de certa forma, uma expulsão do sódio, do íon sódio, e uma abertura ali maior, agora voltada para a permeabilidade da membrana, voltada agora para o potássio. Daí o potássio vai entrar, vai ocorrer todo aquele processo dele ficar com maior quantidade, depois vem a bomba de sódio e potássio para regularizar e voltar aí, de certa forma, para o seu estado inicial, certo? E daí esse processo ele vai criar ali uma onda de alternância de polarização da membrana, que vai fazer com que esse pulso nervoso ele percorra todo o seu axônio até uma região denominada de terminais sinápticos. Ok, grupo, obrigado pela apresentação, né? E aí eu queria fazer a mesma pergunta que eu fiz aos outros, se vocês têm dúvida a respeito ainda desse tema, se for bem formulado na cabeça de vocês, esse conceito de potencial de ação. Nenhuma dúvida? Muito bem. Sendo assim, hoje a gente vai debater um pouco sobre contração do músculo esquelético. E esse assunto, potencial de ação com potencial de repouso, como eu falei para vocês anteriormente, vai servir de base para todos os outros conteúdos, né? E aí a gente vai ver dentro desse conteúdo de contração do músculo esquelético qual a participação, como é que esses processos de potenciais eles viabilizam esse processo de contração, esse mecanismo de contração. Vou só compartilhar aqui a tela para a gente começar a aula. Todo mundo está vendo a projeção? Está dando para ver, Sim, gente? professor. Ok, obrigado.
Esse conteúdo ele foi dividido, né, o próprio livro ele divide em 2 capítulos. Contração seria um capítulo e excitação outro capítulo. E também eu vou seguir da mesma forma. Eu separei, esse é um conteúdo um pouco mais curto do que excitação, né, do músculo esquelético. E hoje a gente vai ver só a parte de contração. Já aproveito para dizer que o TikTok, né, o nosso trabalhinho, vai ser feito só a partir do processo de contração, que é a aula de hoje. Tá? Falando um pouco sobre músculo esquelético, em termos de características morfológicas, né, se a gente for fazer um levantamento percentual, nós temos mais ou menos 40% do nosso corpo sendo constituído por esse tipo de músculo. Os outros 10% são mais relacionados aos músculos lisos, né? Então, é um grande percentual, e a gente, com base nisso, com base nesse percentual, a gente consegue analisar a importância desse tipo de músculo no nosso corpo. E fazendo uma análise morfológica, né, quando a gente pega uma fibra muscular, né, e essa fibra muscular, fazendo uma análise amplificada dela, a gente vai ver que a gente pode considerar que essa fibra muscular ela vai ser composta por pequenos filamentos, nos quais a gente chama de miofibrila, né? Essas miofibrilas, elas vão estar empacotadas, né, dentro de um pacote, digamos assim, que a gente chama de sarcolema, que nada mais é do que a membrana plasmática, tá? E aí, como se refere a músculo, a denominação passa a ser outra, passa a ser sarcolema. O interior, né, esses miofilamentos, essas miofibrilas, vão estar envolvidas por um líquido. Esse líquido contém muitos íons, principalmente sódio, potássio e cálcio, muito mais cálcio também, porque o cálcio ele vai ser importante, e o cálcio ele vai estar tanto distribuído numa concentração no meio externo como no meio interno. No meio interno das miofibrilas, ele vai estar dentro de retículo sarcoplasmático, tá? Esse líquido a gente chama, em vez de ser citoplasma, recebe um nome específico, que seria sarcoplasma, que é o líquido que envolve esses miofilamentos, tá? Essas miofibrilas. Esses miofibrilas, elas estão em paralelo, né, formando várias miofibrilas assim, empacotadas. Esse empacotamento de miofibrilas a gente denomina de miofilamentos, é o conjunto de miofibrilas, tá? Para ficar mais claro. E aí esse empacotamento ele vai estar todo, né, envolvido pelo quê? Pelo sarcolema, que é essa membrana que envolve. E logo mais acima desse compartimento a gente vai ter muitas mitocôndrias que não aparecem nessa imagem, que essas mitocôndrias elas são responsáveis pelo fornecimento de energia para favorecer e acontecer o processo de contração, e também tem a presença do núcleo, porque se a gente for fazer uma análise, o conjunto de todas as miofibrilas, formando os miofilamentos, vai ser como se fosse uma célula, né? E aí, a configuração dessa célula muscular é diferente das células que a gente tem uma concepção anterior, né? Então, aqui a configuração da estrutura é diferente, mas ela não deixa de ter um núcleo, porque esse núcleo é importante ter por causa do quantitativo de material genético que existe e que é necessário para a manutenção da célula, tá? Aqui tem a definição do que vem a ser o sarcolema, que é justamente a membrana plasmática, a miofibrila. Se a gente for fazer uma análise ainda mais detalhada, se eu pegar um feixe dessas miofibrilas e amplificar, eu vou ver que ela é composta por algumas áreas, algumas zonas. A faixa clara, que a gente denomina faixa I, essa faixa I, ela recebe esse nome porque se refere à região da miofibrila que é isotrópica, que vai ter um aspecto esbranquiçado. A faixa escura recebe esse nome de faixa A, porque é anisotrópica, não reflete a luz, absorve a luz e vai ter uma característica escura. E o disco Z. Eu acho melhor sempre explicar mostrando a imagem, que facilita a compreensão. Então, recapitulando, se eu analiso um músculo, né, aqui um músculo que constitui
basicamente próximo ao tríceps e em direção ao ombro. Pegando um fascículo muscular, que na verdade é uma porção do músculo, e desse fascículo retirando um pequeno pedacinho e amplificando, eu vou analisar a fibra muscular. Essa fibra muscular é cheia de quê? De miofilamentos, que esses miofilamentos vão conter as miofibrilas. As miofibrilas, elas têm as áreas, como eu falei anteriormente. Existe a faixa A anisotrópica, que é aquela que não tem uma coloração clara, tem uma coloração escura, e a banda I, né, que é a que reflete a luz, que vai ter um aspecto mais esbranquiçado. Em interseção, né, entre uma área e outra, né, em que estão dispostas essas proteínas, a gente denomina de disco Z, né? Fazendo uma amplificação apenas desse trecho, a cada disco Z, o que é que contém dentro dessa miofibrila? A gente vai ver que existe cadeias de miosina, que é essa aqui, essa cadeia maior, tá? Uma proteína chamada miosina, e cadeias menores, denominadas actinas, estão em paralelo às de miosina, tá? Essa faixa onde há predominância dos filamentos de miosina é denominado de banda A, tá? Essa região aqui. Na área de interseção entre feixes de actina aqui com a parede do disco Z, que é essa região aqui, a gente denomina de área de transição, tá? Porque está separando cada sarcômero desse. A banda H é quando se tem essa diferença a cada sarcômero. Essa banda de transição a gente também pode denominar de banda H, que nada mais é do que a interseção a cada sarcômero. Então, se eu pego esse pedacinho, ele é definido como sarcômero, que vai ter o conjunto de miosina, né, que é essa parte maior, actina, e também outra proteína que eu vou mostrar um pouquinho mais na frente. Pegando o fragmento de actina, a gente vê que ela tem uma configuração, esse fragmentozinho aqui, ó, que está em azulzinho claro, amplificando, ela é uma proteína que tem uma configuração que a gente chama de dupla hélice, né? Ela é envolvida como se fosse um fio de telefone. Já a miosina, ela tem um aspecto de bastão, né? E ela está dividindo ela é formada por cadeias, de certa forma, mais leves e cadeias mais pesadas. Eu vou detalhar melhor um pouco mais na frente. Ó, amplificando a imagem, né? Fica melhor a compreensão. A gente está vendo o disco Z, a faixa I, a faixa A, que vão formar o quê? Sarcômero, a partir de cada miofibrila, né? Então, eu posso dizer que a miofibrila nada mais é que o conjunto de sarcômeros, né? Que é a junção de vários sarcômeros juntos. E amplificando ainda mais e analisando melhor, a gente tem o quê? Na banda I, uma prevalência de actina, como eu falei, na banda A, principalmente miosina, mas também tem um pouquinho de actina, porque faz interação, né, com ela, em forma paralela. A região considerada o sarcômero, que é a interseção entre cada disco Z, e a gente analisa o seguinte, que essa distribuição dessas proteínas, actina e miosina, elas estão sustentadas, né, a partir da ligação da actina às paredes do disco Z, né? E percebam que sempre a tendência é que a miosina, ela interaja com a actina. A partir de quê? Da presença de filamentos. A gente vai ter o filamento grosso, que é gerado, que nada mais é do que a miosina, e o filamento fino, que vai ser as actinas interagindo aqui. Essa interação, ela é estabelecida por pontes, denominadas pontes cruzadas, que vão estar principalmente na molécula de miosina, tá? Favorecendo a interação com a actina. Então, para ver a contração do músculo, esses dois filamentos, eles deslizam um sobre o outro a partir de interação molecular, né? Possibilitando a contração do músculo.
a contração do músculo, que seria a interseção desses dois feixes. Mas eu vou explicar ainda com mais calma, para a gente compreender essa estrutura, tá? Então, pegando um sarcômero, fazendo sua amplificação, a gente percebe que, além dos filamentos de miosina e actina, vão existir outra proteína, que essa proteína estabelece a ligação dos filamentos aqui, principalmente da miosina, com as paredes do disco Z, que é a titina. Essa titina, ela possibilita a flexão, aquele movimento de sanfona, contrai e relaxa, contrai e relaxa. Essa possibilidade de flexão, né, de ser flexível, é gerada pela proteína titina, né, que está presente nessa configuração aqui, tá, de cada sarcômero. Prosseguindo, a gente tem uma animação mostrando, deixa eu só colocar aqui, nessa animação, para vocês, vou esperar que dê certo agora, que é quando acontece esse movimento, né, um movimento de contração, ilustrando aí. Eu não sei porquê, mas não está funcionando. Vamos ver se passa. Oi? Só não está passando, infelizmente. Eu vou prosseguir. Depois eu vejo uma forma de mandar. Porque é tão bom, porque são animações. Eu gosto de trabalhar muito com animações. Então, eu falo uma coisa e jogo a animação, para vocês entenderem melhor como é esse processo, né? O Cosmo, que pagou o semestre passado, a disciplina, ele lembra, né, Cosmo, desse esqueminha, que nada mais do que o processo de contração, tá? Eu vou tentar baixar de novo e inserir na apresentação. Oi. Lembro sim, é super legal. Pois é. E, só relatando um pouco, né, o sarcoplasma vai ser aquele líquido contendo essas substâncias. A gente dá um destaque para magnésio. Então, a importância da alimentação rica em magnésio é porque favorece o processo de contração muscular, não como o cálcio, né? O cálcio é mais importante, a gente vai entender o porquê. Mas o magnésio, o cálcio, o potássio e grupos fosfatos, eles são extremamente abundantes na região do sarcoplasma da região muscular, da célula muscular, né? O retículo sarcoplasmático é o retículo que a gente chama retículo endoplasmático. Só que como ele está presente na célula muscular, a gente define como retículo sarcoplasmático. Esse retículo é a organela que vai estar abrigando um quantitativo de cálcio super expressivo. Por quê? Porque é a partir dessa organela que vai possibilitar a liberação do cálcio para ir agir no processo de contração, como eu vou explicar ainda nessa aula. Aqui é importante frisar a localização dessas estruturas que eu acabei de falar. Sarcolema, que é a membrana, né? A gente tem os retículos sarcoplasmáticos. Esse retículo, ele forma uma cadeia, né? E muito próximo a eles, paralelo a eles, né? De forma, transversal, que seriam os túbulos transversos, eles vão estar ligados ao retículo, muito próximo, porque é a partir desses túbulos transversos que o cálcio vai conseguir chegar e possibilitar a contração do músculo, né? Aí a gente está analisando também a disposição das miofibrilas, então é aquela que eu mostrei anteriormente, né? Que tem aquelas partes, elas estão no feixe, e tudo isso junto vai formar o quê? Vai formar a fibra muscular, né? E observem que esses túbulos transversos, eles têm poros. Por quê? Porque esses poros vão proporcionar a propagação, a continuação dos neurotransmissores, né? Os neurotransmissores, eles vão ser liberados, vão percorrer os túbulos transversos, chegando até o retículo sarcoplasmático e auxiliando no potencial de ação
e, consequentemente, esses retículos vão liberar o cálcio. Então, vai ficar melhor eu descrever esse processo em fases, tá? Como acontece? Então, vejam só. Primeiro de tudo, para poder haver processo de contração, tem que ser liberado um potencial de ação. Ou seja, a célula tem que passar daquele estágio de repouso para um potencial de ação, né? Mudar, ou seja, despolarizar a célula. Esse potencial de ação, ele vem a partir de um neurotransmissor que vai acionar vai se ligar à fibra muscular e, consequentemente, acionar a sua despolarização, né, que é executado esse potencial a partir da liberação de um neurotransmissor chamado acetilcolina. Então, a acetilcolina ela vai ser liberada pela rede de nervos que conecta essa fibra. Então, a gente vai ter, aqui não mostra na imagem, mas a gente tem uma rede de nervos, geralmente cada fibra muscular é conectada com uma rede nervosa, né? E essa rede nervosa ela tem uma conexão na superfície, aonde? Na região do sarcolema. Então, vai vir o neurotransmissor, né, liberado por essa rede nervosa. Esse neurotransmissor vai se difundir. Essa difusão, né, faz com que ele chegue até os canais específicos de cátions para ligação. Lembram na aula sobre transporte, a gente viu algumas proteínas canais que precisam de uma substância química para abrir, né, esse canal, e outros que são dependentes de voltagem, lembra? Aquelas que têm a comporta. Nessa situação aqui, a acetilcolina é uma substância química que vai favorecer a abertura de canais dependentes de sódio, tá? Então, quando o nervo ele é excitado, liberada essa acetilcolina, ela vai até o receptor dependente de sódio, né, esse canal dependente de sódio, se liga lá numa região e proporciona ao quê? A entrada de sódio. Essa entrada de sódio na fibra causa o que a gente já viu, que é a despolarização. Então, o sódio entra, quando ele começa a entrar naquela região, vai começar a haver o processo de despolarização. Esse processo de despolarização favorece a abertura de mais canais de sódio, agora dependentes de voltagem, porque a voltagem mudou, né? Então, agora entra mais sódio. Com isso, esse potencial de ação gerado, ele se propaga ao longo de toda a fibra muscular. Quando ele se propaga, ele vai fazer com que ele se propaga principalmente nessa região aqui, desses canais transversos, né? Porque o nervo está aqui no sarcolema, a acetilcolina foi liberada e, consequentemente, os canais de sódio abertos, né? Esse potencial se propaga ao longo de toda a fibra, chegando até onde? O retículo sarcoplasmático. Quando chega ao retículo sarcoplasmático, lá tem muito cálcio. Aí ele faz com que o cálcio seja liberado por uma diferença de voltagem, ele excita o retículo sarcoplasmático, libera esse cálcio, o cálcio vai se conectar a uma região específica da actina, proporcionando a contração entre actina e miosina. Quando há a contração, para fazer o relaxamento, esse cálcio tem que ser bombeado para fora, de volta para o retículo. E quem faz isso? A bomba de cálcio, né? Então, a bomba de cálcio bombeia de volta contra seu gradiente de concentração para o músculo relaxar, deixar de contrair. Esse é o esquema geral, são as fases gerais. Essa imagem mostra de forma mais didática como acontece. Ó. Aqui a gente tem a fibra muscular e a gente tem uma rede de nervos. Essa rede de nervos a gente chama de junção neuromuscular, que é quando essa rede nervosa se conecta com o músculo, com a fibra muscular. Então, aqui é gerado um potencial de ação no próprio nervo, que libera na sua parte periférica a acetilcolina, tá? A acetilcolina se espalha pela membrana, passando para os canais, né? E esses canais faz com que, primeiro, quando esse neurotransmissor
chega até a membrana, ele vai se ligar com o canal de sódio dependente de substância química. Se ligou, abriu os canais de sódio, começa a gerar despolarização. Essa despolarização incentiva a abertura de mais canais de sódio, dependente de voltagem, gerando o potencial de ação. Esse potencial de ação percorre os túbulos T, chegando até a rede de retículo sarcoplasmático. No retículo sarcoplasmático vai haver a liberação de cálcio. O cálcio entra em contato com a fibra, com cada fibra muscular, ou melhor, com cada miofibrila, perdão, porque aqui já é a fibra muscular, e ela é formada por várias miofibrilas, entrando em contato com cada miofibrila. E aí o que acontece? A actina começa a interagir com a miosina, né? Para haver o relaxamento, esse cálcio tem que ser bombeado de volta para o retículo, a partir da participação da bomba de cálcio, tá? Aqui era outro esquema também mostrando isso. Ai, gente, que triste. Estou triste agora, porque tão bonitinho as animações, e me deu um trabalho de procurar, porque a animação não é fácil de encontrar, assim, animação legal, né? E esse que eu tinha baixado do Instagram tinha passado para apresentação. Que pena. Isso foi o ano passado, né? Eu nem sei mais onde é que tá as fontes dessas animações. Que a maioria eu procuro, para você ter a possibilidade de procurar mais animação, você coloca em inglês, vai aparecer muito mais do que em português, né? Porque em inglês é a linguagem universal e acaba tendo maior fonte. Nesse esquema, a gente está vendo quando acontece o processo de contração e relaxamento. Ó, contração, quando o cálcio chega, né, até a região do sarcoplasma, né? Aqui a gente está vendo o quê? Um sarcolema, né? Desculpa, um sarcômero, perdão. Um sarcômero, que é a interseção onde as proteínas estão, actina, miosina e titina, né? Entre cada disco Z. Aqui em destaque, ó, miosina em vermelho, actina em azul, né? O cálcio chega, favorece o processo de contração, o sarcômero, ele começa a contrair a partir do deslizamento entre miosina e actina. Então, o interessante é entender como é que esse cálcio consegue se ligar a esses filamentos e proporcionar essa contração. Fazendo uma análise da estrutura da miosina, ela vai ter 2 cadeias pesadas, formando a cauda, e 4 cadeias leves, formando as cabeças. Nessas regiões da cabeça, existem áreas específicas de ligação. Ligação com o quê? A miosina vai se ligar com a actina. Então, vai ter uma região específica de ligação para a actina e, ao lado, vai ter uma área em que vai haver a necessidade de ligação da molécula de ATP para fornecer energia para o processo de contração acontecer. Esse ATP vai se ligar nessa área, que essa área da proteína tem uma ação de quebrar esse ATP, que a gente chama de ATPase. Ela quebra esse ATP gerando o ADP, né? Então, qual é a parte da miosina que vai se encaixar com a actina? Essa parte da cabeça, na cadeia leve, especificamente no sítio específico, ao lado de onde vai haver a quebra, para ver esse movimento de encaixe. Então, esse filamento aqui mais grosso, né, da cabeça, ele vai conectar com a molécula de actina. Tá? Aqui outra imagem, que aqui tem um livro mostrando melhor essas regiões da miosina. A gente está vendo a cauda formada pelas cadeias leves, em forma de fio de telefone, e as cadeias, cadeia pesada e as cadeias leves formando as cabeças, né? Então, a gente está vendo aqui a distribuição das 4 cadeias leves na cabeça, e aqui, especificamente, a gente tem aquela área de conexão com a molécula de actina, tá? Vejam só, ó, amplificando, pegando só a molécula de miosina, a gente vai ter regiões de dobraduras, né, onde acontece esse movimento, que foi como parece uma dobradiça, por isso que recebe o nome de dobradiças, essa região de interseção com a região mais densa, que seria a região do corpo. Então, só você pegar essa ilustração
entender que as caudas pesadas, as cadeias pesadas que formam a cauda, vai ser a região do corpo, e essas regiões de ponta é essa região extrema aqui, tá? De conexão. Então, parte da região da cauda vai ficar na região do corpo, e a parte da cabeça formando essas regiões de conexão com a actina. Essas parte periférica aqui, que vai ter interação com a actina, a gente chama de pontos cruzados. As pontes cruzadas vão ser geradas por esse encaixe com a actina e com moléculas de ATP, favorecendo o processo de contração. Então, vejam, essa contração é esse movimento dado pela região da cabeça com a actina. Então, contrai, encaixa, está acontecendo a contração. Para isso acontecer, o cálcio ele tem uma função extremamente necessária. A gente viu a estrutura da miosina, agora analisando a estrutura da actina. A actina ela vai ter áreas, né, específicas para interação com a miosina. Ela é formada por um filamento que está representado aqui mais clarinho, que é a actina F, numa forma também tridimensional circular. Conectada a ela, a gente tem outro filamento chamado tropomiosina, né? E conectado com esse filamento tropomiosina, a gente tem um complexo proteico com 3 áreas, que é o complexo troponina. Esses complexos troponinas são eles que vão proporcionar a interação com os filamentos de actina, tá? Esse complexo troponina, ele esconde, na verdade, a área de ligação, que são esses locais ativos, esses pontinhos em preto. Então, o complexo troponina vai ter uma região de ligação com o cálcio, uma região de ligação com a actina F e uma região de ligação com a tropomiosina. Então, a tropomiosina, ela serve para expor o complexo troponina ou não, né, no movimento circular. Por quê? Porque o complexo troponina, ele vai impedir o processo de contração, o processo de encaixe entre a miosina e a actina. Agora, quando esse complexo é retirado, afastado, ele vai expor o quê? Os locais de ligação com a molécula de miosina, que são esses pontinhos pretos. É só você imaginar o seguinte, quando se tem assim um cordão, né, enovelado, quando você estica, ou então quando você vai dar um nó, que você estica, que é a rocha, você está liberando, nesse exemplo aqui, liberando o quê? As áreas de contato. Por quê? Porque a troponina, ela esconde. Então, a troponina esconde essas áreas de contato. A tropomiosina, quando é contraída, ela puxa a troponina, que libera esse sítio de ligação. Eu tinha outra animação, eu acho que é um pouquinho mais na frente. Aqui, ó. Mostrando esse local de ligação. A gente está vendo que a cabeça, né, da molécula de miosina, está aqui, ó. Vamos entender melhor. É como se fosse um colar. Então, a gente está vendo que a actina, essas bolinhas, tá, em azul claro. A miosina está em rosa aqui. E na miosina, a gente tem uma área em verde, que esse verde vai ser o sítio de ligação para a actina. Na actina, a gente tem um complexo troponina, na verdade, o complexo troponina, que são três áreas, e a tropomiosina. Vejam que a tropomiosina fica impedindo o quê? O sítio de ligação com a miosina. Essa troponina, quando afastada, ela vai proporcionar o quê? A ligação do sítio da actina com a miosina. Então, o que impede essa ligação é o complexo troponina junto com a tropomiosina. O cálcio vai se ligar aqui com a troponina, proporcionando o quê? A exposição do sítio de ligação. Acho que tem uma animação mais na frente aqui. Olha, o cálcio mostrando, ó, ele se liga com o complexo aqui, com a região do complexo, que é o complexo troponina, proporcionando o quê? Seu afastamento. Então, ele se liga com o complexo puxa a tropomiosina, que expõe os sítios ativos, ó, para a conexão com o quê? Com a miosina. Acontece a contração.
Quando o cálcio sai, volta tudo ao estado anterior. Esse cordão, ele volta a interromper o local de ligação. Eu acho que tem animação. Aqui. Ó, cálcio entra em contato, deixa eu voltar aqui. Cálcio interagindo com troponina, ó, né? Aí o que acontece? Essa troponina, ela se liga com a tropamiosina, que esconde os sítios. Quando há interação, ela puxa. Então, o complexo de troponina puxa a tropamiosina, que expõe os sítios de ligação. E aí acontece o processo de interação, gerando a contração. Agora, a miosina só vai colocar essa cabeça em contato com as áreas de ligação quando houver quebra do ATP, porque é o ATP que fornece esse movimento de encaixe, né? Então, tudo isso acontece de forma muito rápida, favorecendo a contração. E para acontecer o relaxamento, o cálcio tem que sair, né? E esse cálcio saindo retorna ao estágio de repouso. Se a gente for analisar como acontece essa distribuição desse neurotransmissor, a gente tem toda a rede muscular, né, rede neural conectada à região central, que é o do sistema nervoso central, que é a medula, né, e que acaba tendo a distribuição ampla em toda a região muscular. Então, são 40% do nosso corpo músculo, 40% do músculo sendo inervada por a região periférica que vem do sistema nervoso central. Aqui era outra animação. Acho que essa vai abrir. Oh, meu Deus. Não vai dar certo. Gente, eu vou fazer assim, depois eu vou tentar copiar e colar em outro lugar. Aí, às vezes, acho que às vezes dá certo, né? Não sei, não entendo. Ó, aqui mostrando a interação. Essa interação entre a actina e miosina aconteceu lá, a liberação do cálcio. O cálcio expôs o sítio de ligação da actina com a miosina encaixa. Depois que ela encaixa, ela puxa o filamento da actina e essa região da cabeça que estava ligada agora vai se ligar com o próximo sítio. É um movimento de andar, né? É um movimento de encaixe andando. Então, aqui, ó, veja só. O movimento está nessa direção, passando, né? O filamento de actina, e o filamento de miosina está indo para frente, né? Que é um movimento de conexão. Então, conectou, puxou, né? Cada conexão dessa é um movimento de contração. Então, veja como é dinâmico. A gente está falando isso a nível de célula. Cada miofibrila fazendo esse papel e em cada sarcômero. Então, imagina a magnitude desse processo. Aqui, nessa imagem da figura 15, está mostrando o processo, a relação entre o comprimento do sarcômero com a tensão, né? Que é o resultado da força. Então, vejam, eu gosto de explicar voltando, não de A para D, mas de D para A. No D, a gente vê que a tensão é muito baixa, porque o quê? O sarcômero está relaxado. Não tem contração. No C, essa tensão ela aumenta muito, porque está começando a haver a contração. Ainda não se completou. Se completa onde? Na figura B. Então, B, C e B praticamente têm a mesma tensão, né? Então, começou a haver a contração, os filamentos de miosina com actina interagindo, aumentando essa interação, chegando ao ponto em que vai estar totalmente comprimido. Agora, a tensão vai ser o quê? Bem menor do que antes. Isso representa o seguinte, que a tensão ela é maior na fixação entre actina e miosina, né, até certo ponto. Porque quando está totalmente contraído, não precisa haver mais tensão, porque todas as áreas de miosina e actina foram ligadas uma com a outra, né? Esse processo que antecede, B e C, que é uma área que necessita maior grau de tensão, é quando as moléculas vão começando a interagir. Ainda sobra sítio de interação, mas quando chega na figura A, no sarcômero, que
está totalmente contraído, não precisa e não tem como haver mais interação, né? Porque os sítios já vão estar ocupados e a tensão diminui, tá? Essa é uma imagem mostrando essa relação de tensão. Os tipos de fibra que a gente consegue analisar a nível de músculo são aquelas fibras que vão ter uma contração um pouco mais lenta, mas fazem parte também do sistema muscular esquelético, como também aquelas fibras de contração rápida. Em relação à caracterização dessas fibras, as de contração lenta, elas têm um metabolismo totalmente dependente do oxigênio. Vejam só, sem o oxigênio, entra uma via metabólica chamada via do ácido lático. Não sei se vocês lembram da bioquímica. Que, nesse caso, vai ser responsável por fibras de contração rápida, que não precisa de oxigênio. O oxigênio aqui retarda o processo de contração, que ele tem que ser distribuído para os tecidos, né, para poder fazer com que haja contração. Na situação em que você precisa contrair rapidamente, não precisa ter ainda que esperar o oxigênio se difundir, né? A fibra, ela faz isso. Agora, o mais interessante é que as fibras musculares, elas têm comportamentos diferentes. Por exemplo, quando você começa a fazer alguma atividade física, você está consumindo oxigênio ali, está havendo contração lenta. Mas se você continuar, você vai baixar o nível de oxigênio, aí entra o metabolismo do ácido lático. Aí essa contração, ela precisa continuar, que aí vai agir qual? As fibras de contração rápida. Tá? Aí elas têm diferentes coloração. A de contração lenta é a mais prevalecente, por isso quando a gente pega um bife, a gente vê muita coloração avermelhada, que nada mais é do que a presença dessas fibras. E a de coloração rápida é quando os tendões, né, que tem uma coloração esbranquiçada ou branca. Né. Aqui tem uma imagem mostrando a prevalência dessas fibras no mesmo tecido, tá? Áreas em que vai ter maior prevalência total de fibra branca e áreas em que vai ter uma prevalência de fibra vermelha nessa micrografia. Pessoal, olha, essa aula é um pouquinho mais curta, mas também porque eu exploro muitas animações. O que é que eu vou fazer? Eu vou tentar salvar essas animações, que elas são extremamente importantes para a compreensão, e colocar em outro lugar, tentar salvar. Se não der certo, aí eu vou tentar procurar, vou procurar em outra fonte, para ficar mais claro isso aí, tá? Tudo bem? E aí eu já antecipo para vocês, né, que aí a gente pode até ver, vocês pesquisarem no YouTube, né? Tem muita coisa. Deixa eu só ver aqui, que a gente pode descobrir rapidamente. A internet está um pouquinho lenta hoje. É engraçado essas internets, né? Porque você, às vezes, paga um pacote mais caro, mas é a mesma coisa que você está pagando um pacote mais barato. Contração muscular. Aqui, ó, tem uma imagenzinha, deixa eu ver, dublado. Ótimo, pelo menos a gente vai ver agora como é. Tá dando para ver, gente, o vídeo? Gente, não, ó, vejam só. Eu não gosto de passar a um vídeo sem antes ter assistido, né? Não é nem didático fazer isso. Mas eu vou procurar um vídeo melhor. Geralmente eu gosto de animação mesmo, não com narração, só animação. E passo para vocês, tá bom? Então, fico devendo isso para a próxima aula. A gente pode começar a fazer
na aula que vem, tá? Essa projeçãozinha antes de começar. E aí vocês vão dando uma lida, porque já é outro capítulo, né? Então, essa aula de hoje já se refere a outro capítulo, tá bom? Dúvidas, gente? A aula de ontem eu vou postar sim, porque foram só seminários, tá? Dúvidas, Valéria, quer falar alguma coisa? Não, eu não sei nem porque tá ligado o microfone, era pra estar desligado. Alguém, gente, dúvidas? Nas animações, deixa eu só ver aqui uma coisa, peraí. Essa aula de hoje eu não forneci ainda, eu não lembro se eu forneci no Classroom, peraí. De toda forma, Odeg, a gente viu sobre Ó, o vamos ver se sistema dá certo esquelético aqui. muscular Ó, não tá- no primeiro semestre de anatomia. Foi? E o processo de contração também? Aham. Ou só anatomia? Anatomia, a Contração gente também, né? é porque a gente viu a anatomia e a outra matéria que era com Karine, era sobre tecidos. A gente viu o tecido Histologia, né? muscular e também a anatomia, que era sobre o sistema muscular. Isso. Pronto, eu fico devendo essas animações para a próxima aula, né? E aí vai ficar melhor a compreensão do mecanismo mesmo de contração, que eu acho extremamente importante vocês saberem, tá? Aí na próxima aula, que já está pronta também, a gente vai começar a excitação, né, do músculo esquelético, tá? Essa aula é fragmentada em dois capítulos. Então, no O livro, TikTok vai ser só sobre essa aula, né, professor? só apenas essa aula. No livro, deixa eu mostrar aqui para vocês. Peraí. É o capítulo. A gente já viu, né? Já trabalhou. Ó, capítulo 1, já vimos, né? Capítulo 2, aí agora, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 foi o de hoje, e na próxima semana, capítulo 7 e 8, tá? Então, é muita coisa já, tá? Vão dando uma lida para não deixar acumular, tá bom? Então, bom fim de semana para vocês e até semana que vem, tá? Beijinho. Professor, Oi. eu mandei lá no grupo do WhatsApp, eu acho que é a animação que o senhor queria mostrar. Mandei um link Tá do bom. YouTube. Vou dar uma olhada, viu? Pois, tchauzinho, boa tarde para todos. Obrigado, Tchau, Cosmo. até a próxima. Por nada. Tchau.